Estava a bordo de um voo transatlântico, uma viagem tranquila para transportar um corpo. O avião estava bem cheio, mas as pessoas pareciam alheias à carga que tínhamos a bordo. Um corpo embalado, transportado de uma cidade costeira para ser entregue à sua família no destino. Não era nada fora do comum, mas havia algo peculiar sobre aquele voo. Algo que eu não conseguia explicar e que ficou crescendo em mim até o último segundo. A morte da pessoa não era exatamente misteriosa. Ela tinha se afogado no mar, as circunstâncias não eram claras, mas a investigação não indicava nada além de um trágico acidente. Ela estava em férias, nadando quando algo a aconteceu. A história parecia simples, até mesmo banal. Não havia nada demais com o corpo ou com o relato sobre sua morte. Mas no fundo, algo não se encaixava. O voo começou normal. O som suave dos motores, o balançar leve do avião, as conversas abafadas nas fileiras ao redor. Porém, logo depois de alcançarmos a altitude de cruzeiro, algo começou a mudar. Eu estava no meu posto, preparando a cabine, quando percebi uma neblina muito densa cobrindo o vidro da janela. Não era como uma neblina normal de voo, algo parecia errado. Olhei para o corredor e vi as poças de água, pequenas mas claramente visíveis, formando-se ao longo de todo o espaço entre as fileiras de cadeiras. O chão estava molhado e a sensação de umidade era inusitada, como se o próprio ar estivesse condensando em gotas. Pensei que fosse um vazamento, algo simples, mas então ouvi. Era um som distante, uma espécie de leve murmúrio de água, como se o mar estivesse falando através do metal do avião, algo que não fazia sentido algum. Eu olhei para as janelas, mas não havia nada, nenhuma tempestade lá fora, nada além do céu claro e da luz do sol. O som continuava, e foi aumentando, quase como se o avião estivesse começando a sentir a presença do oceano, uma presença invisível, mas palpável. A tripulação estava com a mesma expressão de inquietação. Alguns olhavam os outros, os olhos se encontrando por um segundo e rapidamente desviando. Uma sensação de tensão se espalhou pela cabine, algo no ar que tornava tudo desconfortável. O corredor estava escuro de repente. Uma sombra esquisita percorrendo as paredes, que se misturava com as poças de água, que pareciam aumentar lentamente. Fui até o compartimento onde o corpo estava guardado, o local onde tínhamos armazenado a mala. Não sei exatamente por que fui até lá, talvez para sentir que poderia resolver algo, talvez só para me acalmar, mas o que encontrei foi mais desconcertante. A mala estava um pouco aberta, apenas um pequeno espaço, mas suficiente para ver um pedaço da lona que cobria o corpo. Algo estava estranho, como se o movimento do avião tivesse feito a lona se mover ligeiramente, embora ninguém tivesse tocado nela. Olhei para os outros membros da tripulação, mas todos estavam tão tensos quanto eu, observando a neblina que começava a se acumular nas janelas, sem falar uma palavra. De repente, o som de água ficou mais alto. Era como se estivesse inundando a cabine. Podia ouvi-lo mais nitidamente, batendo contra as paredes metálicas, como se o próprio mar tivesse invadido o avião. Eu me apressei de volta ao corredor, tentando manter a compostura, mas a sensação de estranheza só aumentava. Tentei conversar com o comandante, mas o interfone não funcionava. A cabine parecia mais fria do que deveria, e eu podia sentir o desconforto físico tomando conta de mim. O som da água continuava, agora muito mais próximo, como se o próprio avião estivesse sendo engolido pelo oceano. Eu me virei para os outros comissários, mas a maioria estava em silêncio, apenas observando a cabine, os olhos arregalados. No fundo, em minha mente, eu sabia que havia algo errado, mas o que me fez parar por um instante, de olhos arregalados, foi o vulto. Eu vi uma sombra passando rapidamente pela parede, uma figura escura, alongada. Era como se estivesse ali, mas ao mesmo tempo não estivesse. Uma sensação de perda, como se o que estivesse ao nosso redor não fosse real, como se estivéssemos sendo observados por algo que já havia se perdido. A sensação de pânico era palpável e, por um momento,
Tudo o que consegui fazer foi olhar pela janela mais uma vez, vendo a neblina espessa cobrindo tudo, os sons de água se misturando com o silêncio assustador que tomava conta da cabine. Eu não sabia mais o que era real, se era o corpo que carregávamos ou algo mais, algo do mar. Mas o que mais me inquietava era a estranha sensação de que, à medida que a neblina avançava, o tempo parecia ter parado, como se estivéssemos em algum lugar entre dois mundos, um acima das nuvens e o outro lá embaixo, no oceano profundo. Este é um trecho da história. Se você está curtindo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Assim você não perde mais histórias como esta. E foi quando o som da água ficou ainda mais intenso, quase ensurdecedor, que a cabine inteira pareceu tremer. Um tremor suave, mas inconfundível. O que estava acontecendo? O tremor não foi forte, mas foi o suficiente para deixar todos desconcertados. A luz da cabine piscou, e por um momento tudo ficou em um tom esverdeado, como se estivéssemos submersos. O som da água ficou mais claro, mais nítido, e agora parecia não só vir das paredes, mas também do próprio ar, como se o avião tivesse se transformado em uma espécie de navio afundando lentamente. Eu me segurei no assento, respirando fundo, tentando não ceder ao pânico. Olhei ao redor. Os outros comissários estavam visivelmente tensos e alguns passageiros começaram a se mover, claramente incomodados com o ambiente estranho. As poças de água no chão se espalhavam, mais do que antes, e algo no ar tornava a respiração mais pesada, como se o próprio ambiente estivesse mudando. A cabine estava abafada, e o som do ventilador parecia se perder no meio de tudo aquilo. "Está tudo bem?" Uma passageira perguntou com a voz tremendo. Ela estava na minha direção, tentando entender o que estava acontecendo, mas no fundo, eu também não sabia. Eu olhei para ela, tentando manter a compostura. Sim, só uma falha temporária. Tudo vai voltar ao normal. A resposta saiu mais firme do que eu me sentia, mas era tudo o que eu conseguia dizer. Tentei convencer a mim mesma mais do que a ela. Voltei a olhar pelo corredor e vi o vulto mais uma vez, mas desta vez não era só uma sombra. Era como se algo estivesse se movendo nas laterais, algo alto, muito maior do que uma pessoa comum. Não consegui ver com clareza, e quando tentei me aproximar, a luz piscou novamente e tudo voltou à normalidade, ou pelo menos parecia estar normal. Mas o som da água persistia. Desci até o fundo do corredor, onde o corpo estava guardado. O cheiro de metal e umidade estava mais forte, e quando cheguei até o compartimento, percebi que a porta estava entreaberta. Eu tinha certeza de que a tinha fechado antes. Meu coração bateu mais forte e, sem pensar, empurrei a porta. O compartimento estava vazio. Eu congela. O que quer que estivesse ali já não estava mais. A lona tinha sido movida e a mala estava aberta de uma forma que não fazia sentido. Senti um arrepio correr pela espinha. Meu primeiro impulso foi voltar rapidamente para a cabine e alertar os outros. Mas quando passei pelo corredor, percebi algo ainda mais perturbador. A água estava se acumulando ainda mais rápido, agora subindo pelas pernas das cadeiras. O som do mar estava mais alto, como se estivesse indo e vindo, como se o próprio avião estivesse navegando por uma tempestade invisível. Não conseguia mais discernir se aquilo era real ou se minha mente estava criando essas imagens por causa do pânico. Respirei fundo e antes de me virar para a cabine senti algo gelado tocar minha mão. Olhei para baixo e, para minha surpresa, havia uma pequena poça de água onde ninguém havia passado. A água estava ainda mais turva e, por um segundo, parecia até mais densa, como se eu estivesse tocando a água do mar, não a água que vinha de algum vazamento. Fiquei paralisada, sem saber o que fazer, e então ouvi o som mais estranho de todos. Era como um estalo, não de madeira ou metal, mas de algo mais macio, como carne ou tecido. Olhei ao redor, mas não havia ninguém por perto. A sensação de estar sendo observada se tornou ainda mais forte.
A cada segundo as poças aumentavam e o som da água ecoava por todo o avião. Quando voltei os olhos para o corredor, um vulto passou novamente, mas dessa vez não era uma sombra que se dissolvia na luz. Era uma figura. Ela não se materializou por completo, mas foi o suficiente para sentir seu peso na atmosfera. Eu a vi, parcialmente, se movendo, deslizando rapidamente pelos bancos. Não parecia uma pessoa, mas sim algo com uma forma indefinida, algo que não se encaixava em nenhum padrão lógico. Um frio tomou conta do meu corpo e por um instante o ar ficou tão pesado que me senti como se estivesse prestes a ser engolida pela escuridão. Ouvimos o comandante falar pela primeira vez desde o início da viagem, a voz trêmula, abafada. Ele estava tentando manter a calma, mas o que ele disse não fez sentido. Estamos passando por uma turbulência inesperada, nada de que precisem se preocupar. Vamos ajustar nossa altitude e aguardar um momento. A maneira como ele disse isso me deixou inquieta. Parecia uma tentativa de convencer a todos nós a manter a calma, mas eu sabia que algo não estava certo. O que estava acontecendo? Eu não conseguia mais discernir se o voo estava fora de controle ou se minha percepção estava distorcida pelo medo. O ar estava mais denso e o som do mar se tornava cada vez mais forte. O movimento da água não era mais sutil. Agora parecia estar se acumulando ao redor dos pés, como se o avião estivesse submerso ou prestes a ser. Não sabia mais se era o meu medo que estava falando ou se, de fato, algo muito estranho estava acontecendo ali. Tentei manter o foco e, com esforço, comecei a caminhar de volta ao compartimento do corpo. As poças estavam ainda maiores e o som de água parecia vir de todas as direções. Quando me aproximei da porta do compartimento, vi algo que congelou meu sangue. A lona estava novamente mexida, mas não era isso que me aterrorizou. Era a água. Dentro da mala, na parte inferior da lona, havia uma poça de água. Não uma água simples, mas uma água escura, como se tivesse sido misturada com algo mais. A sensação de estar sendo observado voltou com força, e então eu percebi. Não era o mar que estava nos cercando, era algo mais, algo dentro daquele corpo. E o pior, era como se aquilo estivesse se movendo. A água continuava a subir, mais uma poça se formava, mas o que me deixou ainda mais inquieta foi o que estava dentro da mala. A água, escura e espessa, não parecia normal. O que mais me perturbava era o fato de que ela parecia ter uma viscosidade estranha, como se estivesse mais densa do que deveria. Não era possível, eu sabia. Era apenas a minha mente, distorcida pelo medo, mas ao mesmo tempo, algo lá dentro estava errado. A sensação de desconforto aumentava, e o som da água, que antes era apenas uma leve ondulação, agora parecia mais como uma corrente, algo forte e implacável, como se o mar estivesse em algum lugar próximo, agitado. Eu dei alguns passos para trás, tentando afastar a sensação de pânico que tomava conta do meu corpo, mas não conseguia. Senti uma pressão no peito, como se não houvesse ar suficiente para respirar. A cabine estava abafada, e a sensação de sufocamento não vinha só da falta de oxigênio, mas da presença daquilo. O ambiente estava tenso, como se algo estivesse tentando entrar, algo que não deveria estar ali. Antes que pudesse reagir, a luz da cabine piscou novamente. Dessa vez, mais intensa, apagando e acendendo. Quando a luz se estabilizou, uma sombra parecia ter se formado perto da janela. Não uma sombra qualquer, mas uma figura grande, que se movia lentamente, mas com um movimento quase indetectável. Quando tentei olhar mais de perto, a figura desapareceu, como se tivesse se dissolvido na própria neblina. Meu coração acelerou, e a única coisa que eu queria fazer naquele momento era voltar à cabine, onde os passageiros estavam, onde eu poderia encontrar um pouco de normalidade. Mas quando voltei para o corredor, percebi que ele parecia mais longo do que antes. O som da água, o som das ondas, parecia estar mais alto. A cada passo que eu dava,
Sentia como se o avião estivesse sendo puxado por algo invisível, algo que estava além de nossa compreensão. Eu sabia que isso não podia estar acontecendo. Não era possível. Nada daquilo era real, não era? A mente humana, em seu desespero, pode criar realidades que não existem, pode criar medos e distorcer o que se vê. Ao entrar na cabine, todos estavam em silêncio, mas seus rostos não expressavam alívio. Estavam tensos, apreensivos, como se algo estivesse prestes a acontecer. O comandante falou novamente, sua voz ainda trêmula, mas agora parecia que ele estava tentando esconder algo. Estamos apenas passando por uma turbulência inesperada. Nada de que se preocupar. Continuem tranquilos, por favor. Mas eu sabia que ele estava mentindo, mesmo que eu não soubesse o que realmente estava acontecendo. Eu não confiava em suas palavras. Voltei para a galley, tentando organizar meus pensamentos, mas quando olhei para o lado, vi uma nova poça de água se formando perto de um dos bancos. Não era possível. A água estava subindo por todo o corredor, e eu sabia que não era só uma falha mecânica ou uma simples fuga. Algo estava muito errado. O ar estava denso e a umidade começava a pesar em meus pulmões. O som de água, uma espécie de leve gotejamento, agora parecia estar vindo de dentro do próprio avião. A cabine estava cada vez mais abafada e as poças aumentavam, como se tudo estivesse se tornando uma enorme prisão de água, lentamente nos engolindo. O murmúrio dos passageiros era abafado, mas eu ainda podia ouvir o que se passava em seus rostos. O medo era palpável e ninguém parecia mais saber o que fazer. Tentamos manter a calma, mas não podíamos ignorar o que estava acontecendo. Então, em um momento de puro desespero, uma das passageiras, uma mulher de cabelos brancos, se levantou e começou a andar em direção ao fundo do avião. Ela não estava agitada, mas sua expressão era vazia, como se estivesse em transe. Ela passava pelos outros passageiros, ignorando-os completamente. Quando me aproximei, ela não me viu, mas eu a segui, incapaz de deixá-la ir sozinha. Quando ela chegou perto do compartimento, algo bizarro aconteceu. Ela parou, olhou para a porta entreaberta e, sem hesitar, entrou. Eu gritei para ela, mas minha voz não saiu. O pânico me impediu de reagir a tempo. Por um momento fiquei ali, parada, sem saber o que fazer. A mulher, com um movimento muito calmo, olhou para a lona que cobria o corpo e se abaixou. O que ela fez a seguir foi tão inesperado que me fez congelar. Ela tocou a lona, puxando-a lentamente, como se fosse algo comum. Mas o que ela encontrou lá, dentro da mala, não era um corpo normal. Eu não pude ver claramente, mas havia algo dentro daquela água, algo que não parecia humano. Ela parecia tão em paz, quase alheia ao que estava acontecendo, mas a maneira como ela tocava aquela água, eu sabia que não era bom. Algo estava se manifestando ali, algo que não tinha explicação. O medo tomou conta de mim e antes que pudesse me mover, a mulher se levantou. Ela se virou com um olhar vazio, como se estivesse em transe, e caminhou de volta para a cabine, sem dizer uma palavra. Ela se sentou novamente, como se nada tivesse acontecido. O avião parecia agora imerso em algo. Uma pressão crescente, o som da água estava mais alto, e eu quase podia sentir o tremor no ar. Era como se o próprio avião estivesse sendo arrastado para o fundo do mar, mas tudo ainda parecia estar intacto. Eu sabia que algo estava acontecendo, mas eu não sabia o que. O comandante voltou a falar, mas suas palavras eram vagas, sem sentido. Ele estava tentando manter a calma, mas até ele parecia ter perdido o controle da situação. O ambiente estava insuportavelmente quente e úmido, e eu não sabia mais se aquilo tudo era real ou se minha mente estava começando a ceder ao medo. E o mais estranho de tudo, a água, que antes parecia simples, agora se espalhava mais rápido em direções que não faziam sentido. Ela estava se movendo como se estivesse viva, como se quisesse nos engolir lentamente. O som das ondas se aproximava mais e mais, e eu sentia o peso da pressão no peito.
Alguma coisa estava prestes a acontecer. Eu sabia disso, mas não tinha como prever o que seria. O que quer que estivesse acontecendo ali, dentro daquele avião, estava se intensificando. E a pergunta que não me deixava em paz era: o que exatamente havia acontecido com aquele corpo e por que estava provocando tudo aquilo? O tempo parecia desacelerar, enquanto a água, agora um mistério em si mesma, continuava a se espalhar pelo corredor. Era impossível negar que algo estava muito errado, mas ao mesmo tempo havia uma sensação estranha de que a pior parte já tinha passado. As poças de água começaram a diminuir, embora o ar ainda estivesse carregado de uma umidade insuportável. Finalmente, o comandante anunciou que estávamos nos aproximando de nosso destino. Sua voz, normalmente firme, estava mais tensa, como se ele estivesse tentando controlar um pânico invisível. Estamos quase lá, ele disse. Faltam apenas alguns minutos para o pouso. No entanto, ninguém parecia realmente aliviado. Havia uma tensão palpável no ar, como se todos estivessem esperando por algo mais. A mulher de cabelos brancos, que parecia tão tranquila antes, estava agora com os olhos fechados, como se estivesse tentando ignorar o que havia acontecido. E, de certa forma, todos nós tentávamos fazer o mesmo. A cabine, embora abafada, começou a se acalmar, e logo o avião atingiu sua descida. As luzes da pista de pouso começaram a brilhar através das janelas, e a sensação de segurança proporcionada pelo solo parecia afastar um pouco o medo. A cada segundo, as poças de água sumiam de forma quase imperceptível, como se nunca tivessem existido, deixando para trás apenas a sensação de um pesadelo que todos queriam esquecer. Quando o avião finalmente tocou o solo, uma sensação de alívio coletivo se espalhou, mas ninguém se atreveu a respirar aliviado. A entrega do corpo seria feita imediatamente, e todos os procedimentos seguiram sem mais interrupções. O compartimento onde o corpo estava armazenado foi aberto com uma precisão clínica, sem mais mistérios. O corpo, agora embalado de forma cuidadosa, foi retirado e entregue às autoridades locais. Não houve nenhuma explicação sobre o que realmente havia ocorrido ali, mas parecia que o mistério havia sido de algum modo solucionado, ou talvez apenas adiado. No final das contas, o voo que parecia estar à beira do desastre terminou de forma simples, sem grandes revelações. Nenhuma explicação surgiu sobre o comportamento incomum da água ou a presença de sombras inexplicáveis. Os passageiros seguiram para seus destinos, alheios ao que realmente havia acontecido. À medida que a tripulação e os passageiros deixavam o avião, uma sensação estranha de que nunca mais ouviriam falar daquela história pairou no ar. Tudo estava voltando à normalidade, mas algo, um pequeno detalhe talvez, me dizia que a sensação de desconforto nunca seria totalmente esquecida. O sol começava a se pôr no horizonte, iluminando o terminal com uma luz suave, como se quisesse apagar as lembranças daquele voo turbulento. A tripulação se reuniu na área de desembarque, tentando manter uma fachada de normalidade. Mas por dentro, todos estavam profundamente afetados pelo que havia acontecido. Eu não conseguia deixar de me perguntar sobre o corpo, sobre o que realmente aconteceu, e principalmente sobre a mulher de cabelos brancos que parecia saber algo que ninguém mais sabia. A entrega do corpo foi feita de maneira profissional. As autoridades locais receberam a mala com o corpo embalado e tomaram todas as providências necessárias, mas havia algo estranhamente clínico na maneira como aquilo foi tratado. Como se toda aquela tensão, todo o medo fosse simplesmente descartado, um mistério que ninguém estava realmente disposto a resolver. Quando o último passageiro deixou a área de desembarque e a última mala foi retirada do avião, eu senti um alívio. O que quer que fosse aquilo, que sensação de opressão, finalmente parecia ter acabado. As poças de água que haviam tomado conta do corredor sumiram completamente e o avião agora estava apenas mais uma aeronave com sua missão cumprida.
Ainda assim, ao olhar para o céu escuro e sem estrelas, não pude evitar um arrepio. A sensação de que algo estava incompleto, de que algo havia sido deixado para trás, ainda me acompanhava. Talvez o mar, com sua imensidão e mistérios, tivesse deixado um pouco dele ali, dentro do avião, onde ninguém poderia explicar o que havia acontecido. Eu sabia que nunca mais veria aqueles passageiros, nunca mais ouviria falar daquele voo, mas o medo, aquela sensação estranha de algo indefinido, nunca desapareceria. Era como se o mar tivesse se infiltrado naquelas horas e, de alguma forma, nos levado para um lugar onde a realidade se confundia com o impossível. Isso aconteceu comigo há mais de 10 anos e até hoje jamais esqueci de nenhum detalhe, nem do medo que senti. É inexplicável e inesquecível. Existem muitas coisas ao nosso redor que desconhecemos, mas que na verdade estão nos cercando o tempo todo. E muitas vezes somos obrigados a vivenciar. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais mistérios e momentos de puro suspense, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Assim, você não vai perder nenhuma das próximas histórias que preparamos para você. Até a próxima!